Olá, sejam todos bem-vindos ao programa Saúde Mental. Para quem não me conhece, eu sou Márcia Delana, sou psicóloga, líder do Ministério de Mulheres que Vencem e do Ministério Transformando Vidas aqui no sul da Flórida. Eu quero convidar você para permanecer ouvindo o programa de hoje, que é continuidade da semana passada. E hoje nós vamos falar sobre pare de reclamar e tenha saúde. E vamos estar apresentando a vocês qual é a saída para que uma pessoa possa parar de reclamar e, consequentemente, gerar saúde e prosperidade na vida dela. Então não saia daí, nós vamos fazer um pequeno intervalo, eu volto já para continuarmos este assunto que é muito interessante. Até já. Olá, já retornamos ao programa Saúde Mental. E você que está aí conectado na TV Flórida, no programa Saúde Mental, não saia daí. Hoje nós vamos dar continuidade ao tema que reclamação adoece o cérebro, mas hoje vai ser pare de reclamar e tenha saúde. Não só saúde do corpo, mas da mente e do espírito. Mas antes de darmos continuidade ao nosso tema, eu gostaria de convidar você para compartilhar esses programas. Eu tenho certeza que há muitas pessoas que necessitam, precisam ouvir sobre esse tema. Porque quando se trata de saúde mental, algum comportamento, alguma atitude, né, que normalmente desagrada ou não é bem vista, as pessoas têm vergonha, elas não conseguem se abrir, né, falar daquela situação. Muitos entendem que é normal, que é uma questão de personalidade. Mas aqui, neste programa, nós estamos trazendo alguns temas importantes relacionados a alguns distúrbios, alguns tipos de comportamento que muitas vezes nós vamos passando por cima, vamos tolerando, vamos caminhando, né, carregando muitas vezes esses comportamentos, mas muitos não têm noção do perigo. Tem muitos comportamentos, muitas palavras, muitas atitudes que muitas pessoas estão tendo, que está trazendo doença para o seu corpo, para a sua alma, para o seu espírito. Muitas pessoas estão hoje doentes, apresentando algum problema numa parte do corpo e às vezes nem entendem por quê. Mas é importante que nós tenhamos essa consciência que qualquer distúrbio da mente, qualquer transtorno, pode desencadear, como tem desencadeado muitas doenças físicas. Isso tem debilitado muitas pessoas, afastado muitas pessoas do meio social, né? Trazido muitos problemas. E este assunto de falar sobre reclamação, ele é um deles. Então, eu me recordo sobre esse tema, né, quando a gente trata, né, com alguém que reclama muito, a maioria começa até a dar risada, né? Acha até ou engraçado ou muitas vezes corre e tenta se distanciar, porque tem pessoas que não gostam e realmente é desagradável você ficar ouvindo pessoas reclamando. Mas não é só isso. Então, no programa passado, é importante que você ouça, que foi a introdução deste assunto. Hoje nós vamos falar sobre a solução, né? O que devemos fazer para que de doença a gente venha trazer saúde e prosperidade para o nosso corpo. Mas antes, eu gostaria só de reforçar, né, as consequências que uma pessoa tem quando ela reclama demais. E não só a pessoa que reclama, preste atenção, a pessoa que ouve também, a pessoa que está perto, próximo da pessoa que reclama. As duas pessoas são afetadas. Então, por que que você ou a pessoa que tem esse problema de reclamar precisa urgentemente mudar? Olha só as consequências. A pessoa que reclama, o cérebro dela adoece.
ele se torna um cérebro viciado, como é uma pessoa que usa drogas ou usa bebida alcoólica ou tem algum outro vício. Então, reclamar demais se torna um vício, como outros vícios que nós conhecemos. Afeta o aprendizado, compromete a resolução de problemas, então a pessoa ela se torna mais lenta na solução dos problemas, dificuldade na tomada de decisões, afastam pessoas, é vista de forma negativa. Essa pessoa tende a empobrecer e chama para ela a destruição. É como nós mencionamos anteriormente no Salmos 42:7. A pessoa que reclama é como se ela estivesse na areia movediça, quanto mais ela reclama, mais ela afunda. Então, se você se deparar com uma pessoa que reclama demais, é impossível você ver essa pessoa muito feliz, ou com a saúde plena, ou com uma vida próspera, porque a palavra de Deus e a ciência, a neurociência, comprovam que uma pessoa que tem o hábito de reclamar demais chama para ela a destruição, a miséria, vive com uma vida travada e na parte também da saúde física. Então, como, mudar este quadro? É possível sim mudar esse quadro, como nós já comentamos, é difícil alguém que nunca tenha reclamado de alguma coisa, de alguma situação, porque adversidades, problemas, contrariedades surgem. E a nossa tendência, é claro que é logo reclamar, mas quando nós temos consciência do que representa reclamar para a nossa vida, nós temos que nos policiar. Então, quando vier aquela força interna para reclamar, para criticar, para acusar, eu preciso me lembrar: isso não é bom para minha mente, não é bom para minha saúde, não é bom para o meio que eu estou vivendo, e ninguém gosta de uma pessoa que reclama, isso faz mal, isso corta muitas amizades. Então, eu tenho que parar e refletir sobre aquela situação e trazer uma resposta diferente da murmuração e da reclamação. E o mais importante que nós precisamos aprender, que há uma forma definitiva de nós cortarmos na vida de uma pessoa, né, ou se é você ou se é uma pessoa que você conhece, de tirar definitivamente a murmuração e a reclamação. Não é difícil, mas primeiro passo, a pessoa precisa reconhecer que ela é uma murmuradora, que ela reclama de tudo. Então, imagina uma pessoa que é murmuradora, ela não passa o dia todo sem ter reclamado de alguma coisa. E como eu já expliquei, reclamar é diferente de você expor uma situação. Reclamar é normalmente a pessoa vem, já fala: "Tá vendo, deu tudo errado, porque era para ter dado, eu já sabia que não ia dar, e a pessoa que fez não é competente". Então o reclamar, ele é apenas um desabafo e a pessoa que reclama, ela não está ajudando em nada, ela não está levando uma solução para aquele problema, ela simplesmente descarrega toda aquela energia, né, sobre uma pessoa e sobre uma situação, que é diferente de quando nos deparamos com algo que deu errado, com alguma coisa que nos contrariou, quando a gente para e pensa: "Bom, e agora? O que que nós vamos fazer? Qual é a saída? O que que dá para fazer? Vai dar certo? E isso não é meu fim?". Isso é diferente, você relata, você entristece, você fala sobre a situação, mas você imediatamente a sua fala já está trazendo ou buscando uma saída. O murmurador não, ele simplesmente descarrega. E a palavra-chave para poder desconectar, né, a murmuração da vida de uma pessoa, preste atenção. É simples, mas a pessoa precisa de exercitar e praticar. Adivinha? É através da palavra.
através da palavra, uma pessoa pode mudar esse quadro, tirar da sua vida a murmuração. Como assim? Vamos em Provérbios, capítulo 18, 21, do 20 ao 21. Provérbios 18, do 20 ao 21. E nós vamos trazer a versão NBV, da Bíblia Viva. Essa versão, ela explica, assim, com muita clareza, o porquê que é a palavra, que é o remédio, e qual é o poder da palavra na vida de uma pessoa. Vamos lá? Essa palavra diz: sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. Sempre temos que comer o fruto das palavras que semeamos. A língua tem poder para construir ou destruir uma vida. Quem usa bem suas palavras receberá seus benefícios. Então, aqui, eu já começo com a introdução da palavra de Deus, porque a palavra de Deus e os estudos da neurociência, que fala sobre o poder da palavra, elas se abraçam. A ciência recentemente descobriu como que funciona o nosso cérebro, a parte neurológica, quando uma pessoa está reclamando. Então, através de estudos, eles comprovaram que as palavras elas têm um poder muito grande de transformar, de mover o cérebro para dar uma resposta. Já a palavra de Deus, já escrita há milhões de anos, já está ali mostrando para gente o que a ciência comprovou agora recentemente. Então, isso daqui é para que nós possamos abrir nossos olhos. Eu tenho sempre trazido aqui a importância de nós buscarmos, sim, médicos, fazer nossos exames, se for necessário, tomar a medicação, porque os médicos estudaram, eles através, né, de Deus deu a eles sabedoria, né, deu a eles dom para poder nos ajudar, que nós precisamos também, além da parte espiritual, ajuda médica, não é pecado. Tenho falado sobre a necessidade de se buscar profissionais da área da saúde, da mente, como psicólogos, psiquiatras, porque tem pessoas que, dependendo do nível que ela está, do comprometimento da mente, do comportamento, ela precisa buscar um profissional, porque às vezes sozinha ela não consegue. E tem pessoas que sozinha ela consegue mudar com uma instrução. A partir de uma instrução, a pessoa fala assim: não, a partir de agora eu vou tomar uma decisão, e é possível, mas outras pessoas não. Então, é importante você entender que quanto mais você tiver contato com a palavra de Deus, você também vai descobrir outras saídas, outras soluções para alguns problemas que você vem enfrentando ou que algumas pessoas têm enfrentado. E essa é a palavra que o Senhor diz, que nós vamos comer o fruto das nossas palavras. Então, o murmurador, quando ele libera palavras de críticas, normalmente ele é negativista, ele não acredita que vai dar certo, ele sempre está vendo o lado negativo da situação. Então, esse negativo vai trazer um retorno negativo para a mente e para o corpo, que nós já falamos aqui no início. A pessoa que é negativa,
quando, na medida que ela vai exercendo, e isso é uma prática do dia a dia, o cérebro dela vai diminuindo, vai comprometendo a sua saúde. Então, aqui a palavra está dizendo que nós vamos comer o fruto das nossas palavras. Então, se nós estamos sempre vendo a situação de forma negativa, se nós estamos declarando derrota, se nós não acreditamos na melhora, se nós achamos que as coisas não vão melhorar, que o mundo está acabando, que as coisas estão difíceis, que não tem ninguém bom, então você não vai conseguir ver ninguém bom, você não vai conseguir ver algo novo na sua vida de bom, você vai ver aquilo que você está declarando, derrota. Então, a pessoa que declara derrota, a pessoa que declara que ela não acredita, que as coisas são difíceis, que as coisas para ela não vai dar certo, as coisas não vão dar certo. Não é só uma questão de pensamento positivo e pensamento negativo. Aqui essas palavras, elas têm o poder de mudar o nosso sistema, né, de funcionamento dos neurônios, do nosso cérebro. Então, as palavras, elas têm o poder de mudar, de transformar. Assim diz também o Senhor em Gênesis. Vamos lá para Gênesis, capítulo 1, do versículo do 2 ao 3. Eu gostaria que você anotasse aí para que você tenha certeza do que o que nós estamos falando, isso é uma verdade. Parece, né, que é tão simples, fala, poxa, o que que pode mudar a vida de um murmurador? É somente ele começar a mudar as palavras que ele libera da boca dele. Então, em Gênesis diz assim: a terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo, mas o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Disse Deus: haja luz, e houve luz. Então, Deus olhava para a face da terra e via trevas. E muitas vezes na vida das pessoas, ou uma situação na nossa vida, é trevas, é escuridão. E Deus poderia olhar para essa escuridão, para essas trevas e dizer: realmente não tem jeito, não tem luz, não é possível. Mas ao abrir a boca e dizer: haja luz, surgiu a luz. Então é isso que ele quer, através da palavra dele, ensinar para mim e para você. Então, se você está passando, ou quando você se deparar por uma situação de dificuldade, ao invés de você dizer: tá difícil, é complicado, não vai dar, é impossível, não sei como vou fazer, então que da sua boca começa a sair palavras de luz. Eu não sei como, mas vai dar certo. Eu não sei como, mas as coisas vão melhorar. Eu acredito, eu vou buscar ajuda. Eu sei que o socorro vai vir. Este não é o meu fim. Então, diante de uma situação de dificuldade, nós temos que aproveitar essa situação e olhar para as oportunidades. O que essa situação de dificuldade, o que essas trevas, o que essa escuridão pode estar me favorecendo. Não, agora é a oportunidade de eu agir, agora é o momento de eu buscar ajuda, agora é o momento de eu clamar. E por que nós devemos estar buscando da vida espiritual, além dos profissionais da área da saúde? Porque, por exemplo, quando nós estamos com um problema de saúde, o que que nós fazemos? Vamos ao médico, é uma dor de cabeça, ele dá um remédio, é uma infecção, ele dá um remédio, passa, passa. Mas nessa parte da nossa vida, da saúde, do bem-estar, da prosperidade, as nossas palavras, elas têm o poder de transformar o momento que nós estamos vivendo. Então, isso diz a palavra, diz a neurociência. Então, nós temos que começar a valorizar
tudo que sai da nossa boca. Tem pessoas que vai falando, vai falando as coisas, um pai vai falando: esse menino é difícil, ele não tem jeito mesmo", ele não vai ter jeito. "Esse menino é burro, ele não vai aprender", ele não vai aprender. Então, em tudo na nossa vida, quando você ver alguma situação na sua família, o seu esposo, sua esposa, o seu filho, sua situação financeira, uma situação ruim que você não estava esperando. Então, antes de você liberar uma palavra, você tem que pensar: a palavra que eu liberar vai ser o que eu vou comer. Se essa palavra for de derrota, eu vou viver derrota. Então, nós temos que aprender a liberar palavras de prosperidade, palavras de sucesso. Eu vou vencer, e essa situação não vai me destruir, e eu posso, eu creio num Deus que tudo pode. Inclusive, eu queria até falar com você, muitas pessoas eh, tem uma certa resistência até de buscar a Deus, de ter um relacionamento com Deus. Mas Deus, deixa eu dizer para você, Ele na palavra dele, por Ele já estar nos orientando, Ele está dizendo: olha, a palavra, ela tem um poder de criação. Você vai comer aquilo que você, né, falar, os frutos, né, da sua boca você vai comer, que é os frutos ou da destruição ou os frutos da prosperidade e da saúde. Mas ele também diz em várias passagens bíblicas que no momento do socorro, da dificuldade, é para que nós o procuremos. Então ele está disponível. Então, se a situação está difícil, aconteceu algo que você não tem condições de resolver, ele diz na palavra dele: "Bate na minha porta que eu vou abrir". É como um pai, não é verdade? Se você, talvez você não tenha tido essa experiência de ter tido uma relação boa com o pai, com uma mãe, mas imagina um pai muito bom, um pai amoroso. Imagina um pai que você sabe que qualquer hora do dia, da noite, que você ligar, chamar, ele vai estar ali para te ajudar, ele vai estar ali para te socorrer, ele vai dar para você a direção que você tem que seguir, e você sabe que a direção que ele der para você vai fazer com que dê certo, que prospere, que as coisas melhorem. Então, comece a olhar Deus como um Deus bom, um Deus que está à nossa disposição. Então, quando as coisas não vão bem, nós temos que sempre ter esperança que vai melhorar, e eu vou buscar quem. Tem situações na vida que às vezes o socorro vem de um amigo, de um parente, de um pai, de um filho, mas tem situações na vida que o nosso socorro precisa ser de Deus, o nosso socorro precisa ser um milagre, precisa ser algo, né, que seja fora do socorro humano. Então nós temos que aprender, porque a busca a busca espiritual, ela traz saúde. Então, quando nós falamos, se uma pessoa quer viver saúde, equilíbrio na sua vida, ela tem que se preocupar com o corpo, com a mente, que é a área que nós temos tratado, e com a vida espiritual. Você não pode viver de qualquer jeito. Então, vamos sobre também, continuando aqui, sobre as palavras. As nossas palavras, elas marcam os limites da nossa vida. Então, assim, a sua vida, ela pode estar limitada de acordo com o que você está falando, ou a sua vida pode vir tantas coisas que você nem imagina de grandeza, de acordo com aquilo que você declarar. Vamos para Tiago 3, 4, 5. Em Tiago 3, 4, 5, fala sobre o poder da nossa língua. Tiago 3, 4, 5 diz assim: "A sua língua é o leme que determina a direção e o destino da sua vida". Então, preste atenção. Tudo que nós falamos, tudo que sai da nossa boca, Deus está dizendo que nós vamos dar direção.
Nós damos a direção. Às vezes o problema não é o outro, não é aquele que te causou um dano, não é a falta de recursos, não é aquilo que você não teve. Não, é as nossas palavras, a nossa língua. Ela tem o poder de vida ou de morte. Ela vai direcionar a nossa vida para o bem e para o mal. Então é importante você acreditar, porque a palavra de Deus é verdade. A direção da minha vida e da sua vida está no poder, está nas palavras que saem da nossa boca. Então vamos lá para a neurociência e explicar o que que a neurociência também fala sobre o que que as palavras causam no nosso cérebro. Então a neurociência descobriu que o nosso cérebro tem vias neurais. O que fazem essas vias neurais? Elas afetam toda a nossa forma de raciocinar e acabam determinando nossos hábitos. Então, através das palavras que nós colocamos para fora, aciona essas vias neurais, e essas vias neurais, elas vão, formar a nossa forma de pensar. Então, aquilo que sai da minha boca volta, né, o meu cérebro entende de uma forma negativamente, e aonde ele vai registrando aquelas palavras negativas, é onde ele vai ficando viciado. Então, o nosso cérebro fica viciado em palavras negativas, assim como ele também fica viciado em palavras boas, positivas de fé. E as palavras boas, positivas de fé é o que vai transformar as nossas vidas. Então, vamos lá. Então, a neurociência descobriu que a nossa fala está diretamente ligada à parte dominante do nosso cérebro. Então, a nossa fala também está ligada diretamente à parte dominante do nosso cérebro. Então, quando nós falamos de problemas constantemente, né, vai perpetuando dentro do nosso cérebro a derrota. Quando você fala de vitórias, vai perpetuando, vitórias na sua vida. Não sabemos como, em que momento, mas as portas vão se abrindo. Aí, como nós estamos em acordo com a palavra de Deus, porque mesmo que você não conheça, mas a palavra de Deus diz que aquele que ouve, que obedece, que segue a palavra de Deus, as bênçãos vêm sobre ele. Então, a pessoa que nesse sentido, fala de acordo com aquilo que Deus está orientando, que a língua ela é direcionada para o bem e não para o mal, o que que vai vir sobre ela? Saúde, vai vir sobre ela prosperidade. Então, as consequências das nossas palavras, então o poder das nossas palavras estão na nossa boca. Então, a morte e a vida está no poder das nossas palavras. Então, nós devemos, a partir de agora, se você conhece alguém ou se você é uma pessoa pessimista, a regra é essa: precisa exercitar palavras de fé, palavras positivas, palavras de esperança, porque na medida que a pessoa começa a falar de esperança, falar de solução, falar coisas positivas, o cérebro, segundo a neurociência, ele tem o poder também de mudar, de alterar. Então, essas palavras que um dia viciou para as coisas negativas, as palavras boas e positivas e de fé vai também reprogramar, vai mudar a conexão desse cérebro, e aí vai acontecer a mudança. É onde as pessoas vão olhar para você e dizer: o que que aconteceu com você? Você não fala mais de forma negativa, você não vê as coisas negativas, você sempre está vendo o lado bom da situação, porque nós temos que ser assim,
tem um lado negativo, mas qual o lado bom? Qual o lado bom dessa pessoa que você vive reclamando? O que que você e eu podemos ajudar para que ele ou ela possa melhorar e crescer, ao invés de ficar só reclamando. Então isso é saúde para o corpo e para a mente. Então o recado é esse. Então se eu e você não quisermos viver perdas na vida, derrotas, se não quisermos ver nossa saúde debilitada, o nosso cérebro também comprometido, nós precisamos mudar a forma de nos comunicar e é através da palavra. Então, pega um caderninho, né, anota. Se você é essa pessoa que o vício, quando você vê, você já falou, já aconteceu. Anota no caderno. Quantas vezes hoje eu reclamei, o que que eu vi, como que eu vi as coisas, só de forma negativa, escreve o que que você viu, né, o que que você reclamou, e aí começa a analisar em cada situação, em cada ponto, como que você poderia ver essa situação de forma diferente e começa a se corrigir, fecha a boca. Se quando você for fazer um comentário e esse comentário não for para edificar, não for para melhorar, não for para sair uma palavra boa, então feche a boca, né? Se você não conseguir, busca. Tem na área também da psicologia, na área comportamental, profissionais que podem te ajudar a, a se organizar, né? Mas não é difícil, você não precisa tomar remédio, você só precisa se posicionar. E se você convive com uma pessoa que reclama demais, lembre-se, se você ficar ouvindo as reclamações, você também vai se comprometer, você também vai adoecer, porque o seu cérebro também vai começar a captar e ele vai mudar, ele vai viciar e você vai sofrer todas ou uma boa parte daquelas consequências negativas. Então, uma pessoa começou a reclamar, você precisa falar assim: olha, não quero ouvir reclamação. Se não for para trazer uma solução, se não for para resolver, se não for para trazer uma palavra positiva, eu tô fora. Então, que é isso que a maioria das pessoas fazem. Corta a pessoa, não queira ouvir. Não, se não for para solução, eu não quero ouvir. Por quê? Porque se você não sabe, saiba. A reclamação adoece e adoece quem ouve também. Eu não quero adoecer. E se eu fosse você, tomava uma posição. Ah, mas não, você reclama demais. Preste atenção. Então, leve a pessoa a reconhecer, mostra para ela quais são os tipos de reclamações, e com certeza você vai ver na vida dessa pessoa uma pessoa sem energia, uma pessoa triste, uma pessoa que não consegue ter grandes êxitos na vida. Então, mostra para ela, passa para ela o nosso programa, e o primeiro módulo, o segundo módulo, e fala: ó, estou aqui para te ajudar. Então, se você tomar uma posição e começar a mudar as palavras que saírem da sua boca, você vai prosperar, você vai crescer, você vai agradar a Deus e você vai ter muito mais pessoas à sua volta, porque ninguém gosta de gente que reclama. Então, eu vou ficar aqui. Por hoje é só, e para próxima semana vamos trazer aí novidades.